Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de Gestão Financeira em parceria com a TV Profissão, ISTV e RMCTV. Olá, estamos aqui para mais um encontro de compartilhamento de conhecimento sobre economia. O nosso programa Economia de Primeira, na sua 4ª edição, continua aquela série prometida em homenagem a Celso Furtado. Debate para o desenvolvimento, a atualidade de Celso Furtado. Celso Furtado nasceu na Paraíba em 1920, aos 26 anos concluiu o doutorado em economia na Sorbonne, uma universidade muito prestigiada da Europa. Lecionou em muitas outras universidades nos Estados Unidos e na Europa, e com seu trabalho, Celso Furtado impactou o pensamento econômico do mundo ao definir que há uma diferença entre o conceito do que é crescimento e desenvolvimento. Ele criou esse paradigma, estabeleceu assim uma nova visão para a gestão pública, principalmente nos países pobres da América Latina e da África, que formam o que ele chamou nas suas proposições de economias periféricas. Nesta série de programas, buscamos resgatar e valorizar a contribuição de Celso Furtado, um gênio brasileiro que chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel de Economia e que continua atual. Nesse programa de hoje, nós vamos tratar do pensamento de Furtado e o desenvolvimento regional. Nossas convidadas irão demonstrar que Celso Furtado diagnosticou as causas das diferenças econômicas regionais no mundo e dentro do Brasil e apontou caminhos para a solução desse problema. A realidade atual de nosso país só nos faz constatar o acerto do nosso subtítulo, a atualidade de Celso Furtado. Lembre-se, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Para o programa de hoje, temos a honra de receber a professora Miriam Beatriz Schneider, da UniOeste, da cidade de Toledo, no Paraná. A professora Miriam é bacharel em Ciências Econômicas, formada na UniOeste, é também mestre em Desenvolvimento Econômico, formada na Universidade Federal do Paraná, é doutora em História Econômica, pela Universidade de León, na Espanha, e pós-doutora em Economia Aplicada pela USP. Atualmente ela é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e atua nos colegiados dos cursos de Ciência Econômica e dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. É também professora visitante da Universidade de Rhein-Waal, na Alemanha, tem experiência na área de Economia Brasileira Internacional e de Desenvolvimento, e principalmente nos temas de inserção internacional, políticas e barreiras comerciais, agricultura brasileira, desenvolvimento regional e integração econômica. E, além disso, também é conselheira do Conselho Regional de Economia do Paraná. Então, temos a honra de receber, como eu já disse, a professora Miriam, a quem eu transfiro a palavra. Por favor, professora, seja bem-vinda. Boa noite, Daniel. Obrigada pelo convite. É muito bom participar dessa iniciativa, bem interessante, e estaremos sempre à disposição para nosso trabalho. O Daniel me pediu para falar sobre o Celso Furtado e o desenvolvimento regional. E eu tomei a liberdade, sem consultar ele, logicamente, de fazer uma certa interpretação livre do que foi Celso Furtado sob essa perspectiva. Eu considero que não dá para dizer, olha, ele trabalhou esse aspecto ou aquele aspecto de forma separada ou em partes, né? Ele tem uma análise da economia que ela foi pioneira no sentido exatamente de ver todos os aspectos, integrar conceito multidisciplinar, e eu tentei fazer essa discussão, né? Se der para nós colocarmos a tela com os apontamentos que eu preparei, já a próxima, já, né? Então, ele tem uma origem, o Celso Furtado nasce no Nordeste, né? Ele tem já uma origem, vamos dizer, com uma história forte, né? E a sua trajetória intelectual, ela se forja, se constrói no contexto basicamente da Segunda Guerra Mundial, mas os conceitos que ele abarca, que ele passa a assimilar e aprender, já começam a surgir no conceito do fim da Primeira Guerra Mundial, já na crise de 29, as ideias keynesianas, da intervenção do Estado nos momentos de crise, dessa mudança da perspectiva
que se diria liberal, né? Ele tem uma nova análise, né? E é uma discussão da dinâmica capitalista brasileira. A grande contribuição do Celso Furtado dentro dos princípios que ele vem da CEPAL, né, que estudava a América Latina, ele passa a estudar e pensar o capitalismo brasileiro, né? O Lessa costuma dizer que é um momento interessante porque os empresários também começam a ser empresários brasileiros. Os artistas lá, a partir de 22, né, começam a pensar o Brasil, né? E Celso Furtado passa a fazer isso, né? E o que ele afirma de mais forte, acho que a tela que saiu, mas enfim, está aqui do lado também, que o subdesenvolvimento não é um processo do capitalismo para o desenvolvimento necessariamente, e sim, é uma forma de capitalismo, é um formato de capitalismo, que é um conceito que ele explora de forma bastante profunda, né? Pode trocar lá o slide, né? Então, o que ele diz? Que diferente dos capitalismos americanos ou alemão, essa nova onda pós-Inglaterra, né, a onda do capitalismo industrial, do ganho de produtividade, né, a lógica do capitalismo brasileiro ela é de muito mais concentração. E é a lógica que mantém as economias subdesenvolvidas. A não incorporação dos ganhos de produtividade pelo trabalho agravam essa tendência à concentração e, por sua vez, restringe o mercado interno. Isso é uma restrição ao avanço do capitalismo brasileiro. Esse processo interno nosso impede que o capitalismo avance. E, por outro lado, ele aponta, discute muito, que é um aspecto que normalmente não se trabalha muito, que os países que se integram, hoje pelo menos, né, que se integram ao comércio internacional pelas regras dadas pela Divisão Internacional do Trabalho, que são ditadas já pelos países já desenvolvidos, que já fizeram seus processos de desenvolvimento, eles não vão romper essa barreira do subdesenvolvimento. Nós vamos continuar fornecedores de matérias-primas com baixo valor agregado, com baixa incorporação de produtividade e, naturalmente, restritivas no mercado interno. Nós vamos estar sempre dependentes do mercado externo. O que é natural no capitalismo, essa integração no comércio é natural, mas a posição dos países é distinta. Você pode trocar. Podemos trocar o slide, tá? Então, a partir de 29, né, basicamente a crise de 29, que é a catarse de um modelo de crise, né, ela trouxe, claro, para o mundo, né, a percepção das desigualdades e também essa mudança na percepção do que é o Estado. Aquela ideia smithiana, de liberdade, de que o mercado se equilibra, ela começa a ser superada justamente porque o Estado não dá conta dos esforços de guerra ou dos esforços de crise, muito marcados pela crise de 1875, mas não tão claramente, mas pela crise da Primeira Guerra Mundial, em que é o Estado que organiza a economia para a guerra. Pós-29 também, 29, né, quando Keynes vem e diz, olha, se não houver intervenção, não se sai da crise ou a crise fica muito próxima. Né? Você tem, então, a ideia se transforma naquela ideia de planejamento, políticas públicas, basicamente destinadas a barateamento da formação de capital nesses momentos de crise. Então, o Estado tem que intervir com seu tamanho, com seus recursos, com as suas estratégias, suas estruturas, para baratear a formação de capital, para retomar o crescimento e acelerar o fim dessas crises, né? Ou retomar as crises. Dentro desse contexto, né, principalmente até a Segunda Guerra Mundial, quando se discutia economia regional, você estava falando da localização da atividade produtiva. E são N pensadores importantes, e ninguém discute a sua importância, podemos trocar ao slide, que discutem isso. A riqueza o processo de geração de riqueza vai se dar ao longo da localização produtiva, né? Celso Furtado vai fazer um outro olhar, né? Ele vai levar em conta a perspectiva histórica, considerando, portanto, os fatores estruturais e a persistência de condicionantes e constrangimentos à industrialização e aos fluxos de capital. Então, por exemplo, eu costumo dizer para os meus estudantes que o Brasil não há perigo de nós sermos comunistas, né, como é o jargão da política, porque nós não somos capitalistas ainda. Nós ainda temos muito do processo escravocrata de produção. Não no sentido do escravo, da figura em si, mas no sentido de como se produz a riqueza. Né? Na escravidão, você explora um produto
de baixo valor agregado, um produto de vantagem comparativa, uma commodity, e mão de obra barata. São os dois atributos básicos, né? Não se incorpora ganho de produtividade, né? E, naturalmente, dentro da economia escravocrata, o mercado é mínimo, né? Na economia escravocrata brasileira, os grandes, os açucareiros, eles compravam tudo fora. Então, você vai ter um mercado interno a partir do ouro, que Celso Furtado festeja muito como um momento de formação do primeiro mercado. Festeja não seria a palavra, mas é o café, segundo Celso Furtado, que traz o capitalismo para o Brasil. Que você tem, no primeiro momento na história brasileira, né, você tem capital, que é gerado pelo café, mas você tem mão de obra, que é mercado, mão de obra livre, que é mercado, e você tem o empresário capitalista, que é o sujeito que ganha mais incorporando ganhos de produtividade. É esse indivíduo, esse corpo, esse modo de pensar que vai fomentar a industrialização que se dá em São Paulo a partir do café, né? Então, ele tem a clara percepção, né? E ele fala muito desses empresários, ele fala muito desse corpo, né? Mas não só ele, né? Maria Conceição Tavares, Décio Pereira, esse pessoal tem esse olhar sobre esse momento do capitalismo brasileiro, né? Que é a questão empresarial. E ele vai dizer, ele também fala da perspectiva política, que eu considero muito importante, né? Que seria a presença do Estado para mudar isso, né? Para mudar. Não é uma ideia que ele tirou do nada, ele está olhando o mundo, ele é muito pioneiro no sentido de trazer esse olhar, dizer, olha, a Europa se reconstruiu a partir do Plano Marshall, mas a ideia era produzir o que os trabalhadores podiam consumir. Então, você tem uma clara noção de que tem que estimular o mercado interno para a economia crescer nas bases capitalistas. E você faz isso aumentando os ganhos de produtividade, que aumenta o salário, que aumenta o consumo, que faz a economia crescer, que faz a economia girar. Ao mesmo tempo, ele diz, olha, dentro do Brasil você tem espaços subregionais, né, mais atrasados ou mais avançados, né? A ideia do centro de periferia, que a CEPAL discute, que é muito explorada, ele repete na análise regional. Você tem um centro dinâmico e uma periferia pobre e atrasada. E ambos se relacionam, o que é diferente da perspectiva capitalista dos países desenvolvidos, que nessa perspectiva mais moderna, você vai dizer, olha, o núcleo desenvolvido vai espraiar o desenvolvimento. Celso Furtado vai dizer, não. Na economia subdesenvolvida, o núcleo desenvolvido se relaciona com o núcleo subdesenvolvido e dele tira acumulação, né? E você não tem, da mesma forma, o núcleo subdesenvolvido se relaciona com o centro, mas numa estratégia que não vai trazer o desenvolvimento. Você vai manter, né? Então, o Estado teria que atuar para gerar essa mudança. Próximo slide, por favor. Então, ele traz aquilo que ele convive na CEPAL, quando está fora do Brasil, com Prebisch, né? Tem autores que colocam como uma convivência profícua, né? Tanto é que tem três importantes livros que, né, nós que já não tão jovens, estamos aqui há mais tempo, já temos adoração, né? Embora hoje eu tenho clareza que há uma revisita. Eles ficaram por um bom tempo num cantinho e há uma revisita a esse olhar, justamente pela clareza de que as desigualdades brasileiras, que se consideravam quase superadas, não são. Há um momento de crescimento, mas ele não produz um novo modelo capitalista, né? Que são a formação econômica do Brasil, onde ele faz uma análise brasileira formidável, que rende quase um Nobel, que ele vê os diferentes Brasis, muito claramente. Mas se você olhar, quando ele publica isso, já tem estratégia de desenvolvimento dizendo, olha, temos que construir Estado o Brasil inteiro, temos que pensar o Brasil inteiro, temos que pensar a arte, a cultura, temos que pensar o Brasil e integrar esse Brasil. Depois, desenvolvimento e subdesenvolvimento, que eu acho um clássico, né? E depois, que é mais denso, mais acadêmico, a teoria e política do subdesenvolvimento e a dialética do desenvolvimento. Tem uma entrevista dele onde ele diz que ele não entrou profundamente no que ele queria dizer, porque naquele momento iam dizer que ele estava defendendo ideias com as quais ele não comungava, né?
tinha que o Estado tinha que intervir e de uma forma forte, e isso podia ser confundido com outra coisa, que naquele momento político, e eu acho que hoje também, iam denegrir o pensamento dele, né? Mas ele deixa claro, né, nesses materiais, a percepção de que o trabalho livre igual à demanda, né, trouxe forte impacto para a integração territorial. Ao você trazer esse trabalho livre, você cria um mercado interno que abre espaço para o crescimento. Nós aqui no Paraná somos fruto desse processo. Começa com o pessoal trazendo animais do Rio Grande do Sul, São Paulo. Depois você tem todo um processo de formação, depois vai produzir café, entender? É exatamente esse modelo que ele enxerga de forma pioneira naquele momento, né? Podemos trocar. Esse aqui é um trabalho que é muito um pouco explorado dele, que ele escreve em 67, né, já escreve para a universidade em Paris, que ele estava na época, né, em que ele discute as diferenças regionais, que eu acho a grande contribuição dele e que nós hoje começamos a revisitar, né, e que é muito mais técnica do que os textos que nós estamos comuns de ler, né? Ele supera a noção de região e passa a tratar como estrutura espacial, né? Que é uma ideia bem moderna da época, né? Articulação intra e interregionais, ele discute essas articulações, como que o sul do Brasil se relaciona com São Paulo, que é um tanto quanto diferente do que como o Nordeste se relaciona com São Paulo. Ele trata, por exemplo, de que o Nordeste perdeu capacidade de crescimento quando a política brasileira proíbe que a indústria que se exporte. Você tem que deixar para o mercado interno. Ou que se importe. Para proteger a indústria nacional, você proíbe importação. O Nordeste passa a ter que importar de São Paulo insumos e deixar de importar da Europa ou dos Estados Unidos, que era mais perto, mais barato, mais eficiente. Você tem consequências internas que ele discute de forma interessante. Né? E aí ele fala das hierarquias dos polos e as interrelações entre esses. Ele incorpora na discussão de forma bem clara o espaço urbano comandando o território. Então, é a transição da economia produtora de commodities, uma economia mais industrial, baseada já em ganhos de produtividade, né? Que é o modelo que se adota no mundo, que as grandes economias adotam, né? E a desigualdade, segundo ele, seria fruto das formas como se introduzem e se distribuem as modernas tecnologias. Então, à medida que a tecnologia chega atrasada numa região, essa região será mais atrasada que a outra, naturalmente, né? E ele tem clareza dos fenômenos espaciais e da sua enorme complexidade. Né? Eu gosto de falar que Celso Furtado entendeu que você tem Curitiba, no Paraná, mas que tem uma periferia que se relaciona com Curitiba, muito pobre, nos arredores de Guarapuava. Você tem Toledo, que tem uma pobreza californiana, por exemplo, 12% da população é pobre, e nós temos ali perto de Cascavel, Guaraniaçu, regiões com pobreza africana. É muito próxima essa relação. E você não vê processo de mudança. Então, as cidades polos, como elas se relacionam, como elas fazem ou não fazem esse processo. E esse não fazer não garante mercado para essas cidades polos. Então, você tem sempre as crises mais intensas, os processos de recuperação mais fragilizados, por causa dessa descontinuidade, né? Podemos trocar o slide? Né? Então, ele vai apontar, né, que as descontinuidades regionais são frutos de padrões locacionais, né? Ele aponta nesse texto de forma brilhante a relação negativa entre a concentração regional e a distribuição da renda, ou seja, você ter uma São Paulo muito poderosa e um Piauí muito pobre é produtor de pobreza, né? Então, o que o Estado deve fazer? Criar externalidades. O papel do Estado seria criar externalidades, que é um termo que ele passa a usar de forma mais técnica, né? Para beneficiar tanto empresa quanto consumidores. O Estado teria que atuar no sentido de criar essas externalidades. E aí é interessante que Celso Furtado vira ministro da Cultura em um determinado momento, né?
Porque ele tinha uma clareza que essas externalidades não são só construir estradas ou elétricas, mas preparar as pessoas para usar bem esse produto. Criar uma demanda cultural, social, que integre essas populações e que reduza as nossas diferenças de perspectivas da vida, né? Não se concebe num país como o Japão capitalista ou uma Alemanha capitalista, em que você decreta uma sentença judicial, agravante na sentença é a cor, né? São coisas que são demonstrações de um padrão econômico, né? Eu costumo dizer isso, né? Todos esses fenômenos sociais que a sociedade combate, que falam do machismo, racismo, problemas religiosos, eles têm uma base econômica, que é que o ser inferiorizado, vamos dizer assim, ele trabalha por menos. O trabalho dele vale menos. E isso é anticapitalista. Né? Então, o Estado teria aqui um padrão educacional de formação social que abrange tanto formação técnica quanto formação humana são essenciais para esse avanço capitalista. No próximo slide. Né? Então, para mudar as regiões, essas mudanças espaciais que ele conceitua, você tem que mudar o ritmo do crescimento econômico, você tem que discutir o número de novas plantas industriais, onde as colocar, aquilo que o Plano Marshall fez na Europa, né? Que plantas, como concentrar isso para evitar outros danos paralelos, né? E maximizar as externalidades positivas, né? Plantas de processamento secundários, não dependentes de insumos primários. Então, ele já disputa, tem que botar uma indústria que não seja só produto primário, né? Hoje nós temos Paulo Gala, da FGV, que trata muito isso, e ele chama isso de complexidade industrial. A análise do Paulo Gala, que é furtadiano, cipalino. A palavra desenvolvimentista, nessa semana, agora está um pouco injustamente usada, mas quanto mais complexa uma indústria em um país, mais rico o país. Quanto maior a complexidade industrial, isso Furtado já discutia. Não é? Você tem, por exemplo, a nossa região aqui, nós temos plantas frigoríficas gigantes de carne, de gado, porco, peixe, frango, mas nós precisamos avançar para manter o padrão de desenvolvimento para outros setores, né? Que você tenha outros tipos de insumos que gerem ganhos de produtividade cada vez mais intensos, né? Ou seja, se vai ampliar as economias de escala via progresso técnico, que não é necessariamente uma planta industrial, que não é necessariamente um volume de investimento, né? É mais que isso, né? É um processo social em paralelo ao processo econômico, certo? Próxima. Então, segundo Furtado, né? Pensar a questão regional no Brasil significa reinterpretar as questões. Podemos trocar o slide, por favor, esqueci de falar. Reinterpretar as questões espaciais e sociais atuais, e suas tendências, e conjugá-la com os objetivos econômicos, sociais e políticos de uma nação. Então, você não consegue mais apenas construir uma estrada e mudar uma região. É mais que isso, né? Não significa que é mais caro ou é mais complexo, mas quanto mais complexo o processo, maior será. E a discussão dele é que ele trata muito, de uma forma muito discreta, inteligente, dado o contexto político que ele vivia, são as questões políticas. Políticas no sentido de povos, né? De polis, que a participação na sociedade, né? O inconformismo com o fato de setores cada vez maiores não poderem participar do progresso econômico, ou seja, não virarem mercado no sentido capitalista. É um pouco perigoso falar isso e dizer, não, o ser humano só precisa ser consumidor. De jeito nenhum é isso, não é isso, mas quando as pessoas têm condições de consumir, elas garantem fenômeno de desenvolvimento, elas garantem redução da igualdade, né? E eu, quando dou aula nos primeiros anos da economia, eu costumo usar esse tipo de definição. Olha, se você cria mercado consumidor, seja de qual forma for,
ou com formação intelectual, com ganhos de produtividade, ou com programas de renda mínima, quanto mais sólidos, estáveis e eficientes esses programas, menos dinheiro você tem que dar para o empresário. Porque ele não vai precisar. Ele tendo demanda, ele não precisa se subjugar ao sistema financeiro, ou essa continuidade do link com o sistema financeiro, que às vezes é perniciosa, perigosa, em que você troca imposto por subsídio, ele reduz isso. Ninguém está dizendo que não tem que financiar a indústria, muito pelo contrário. Mas tendo demanda, um empresário médio, se ele tem demanda, ele faz a parte dele. Agora, se ele não tem demanda, ele precisa de uma parafernália de proteções e por mais leve que seja a crise, ele sofre muito. Como diria Maria da Conceição Tavares, né, não vamos discutir, né, pai Celso Furtado, mãe Maria da Conceição Tavares, você importa as crises alheias. Elas passam a ser as suas crises. Então, esse processo é que Celso Furtado discute, né? Aí, vamos trocar o slide. Aqui eu coloquei um slide que eu acho bem interessante para mostrar uma interpretação moderna, que é de 2013, que são os países dentro do cenário internacional, né, o desenvolvimento do desenvolvimento. Se vocês verem aí, né, você tem lá o país A extraindo matéria-prima. Ele agrega valor, né, domesticamente, o valor 2. Né? Isso é baseado em estimativas e tal, é uma simplificação aqui dos dados internacionais. No país B, você faz o processamento. Lá você vai agregar 24. Então, dentro dessa economia, você vai ter um total de 26 ao final do processo. E lá no país C, em que você fabrica e onde ocorre demanda final, você tem 72, porque aí você agrega os serviços em geral. Né? Na modernidade, o serviço, que é basicamente tecnologia, né, ele gera muito valor. Imensamente mais valor que lá na extração de matéria-prima. Então, essa discussão internacional, isso aqui é uma discussão internacional, do lugar dos países na cadeia global de valor. Eu acho que eu não preciso de explicar para vocês onde o Brasil está, né? Mas se nós fizermos para dentro do Brasil, nós vamos ter regiões país A, regiões país B e regiões país C. Né? E dentro dessas regiões nós vamos ter sub-áreas. Você vai para São Paulo, muito rica, muito poderosa, Ribeirão Preto, que tem uma renda per capita igual a qualquer renda, tem mais celular per capita que na Europa, mas você tem lá os vizinhos que lembram ainda a figura histórica nossa do Jeca Tatu, extremamente pobres. Né? Então, essa relação da cadeia global de valor, que é muito explorada hoje, né, com a análise quantitativa, é disso que o Celso estava falando. Mas ele diz, olha, dentro do Brasil nós temos isso, de forma mais agravada pelas nossas construções políticas históricas. Sem uma intervenção externa, sem um projeto para mudar isso, e aí cabe ressaltar, Celso Furtado estava escrevendo numa época em que tinha um projeto de nação. Né, a partir do café, você discute Brasil. O que vai ser do Brasil? Os pensadores, quem estava, né, na academia, na universidade ou na política, eles pensavam esse país. Hoje isso está muito mais disperso, né? Se perdeu. Mas ele estava pensando que projeto de nação. Ele tinha claro que dava para mudar esse projeto. E ele tinha a ferramenta, era a atuação do Estado. E aí cabe dizer que existem críticas, né? Mas eu costumo dizer, países que não fizeram o que o Brasil fez, a partir de Getúlio, com os militares, idas e vindas, não tem o parque industrial que nós temos. Agora, se nós tivéssemos feito o que a Coreia do Sul fez, né, que aí entra uma discussão mais moderna, dizendo que, olha, nós industrializamos via substituição de importações, modelo Cepalino, Celso Furtado, e os tigres asiáticos industrializaram via promoção de exportações. Os ganhos de produtividade eram internos, mas você tinha uma busca de promoção de exportação industrial. Ou seja, você exporta ganhos, né? Você exporta incorporação de valor e assim se desenvolve uma sociedade. É um modelo um pouco da China, em diferentes parâmetros, né? Mas é a ideia da promoção de exportações industriais, que agora o Paraguai quer copiar com a lei de Maquila. Eu acho que tardiamente, né? O modelo hoje é outro. Mas Celso Furtado traz essa análise, mas ele traz isso nos anos 60, esse olhar. Né?
É isso que eu acho interessante. A próximo slide. Aqui é outra curva bem simpática para, né? Então aqui você tem também o sorriso, né? A parte mais baixa é a de menor valor agregado e a parte mais alta é a de maior valor agregado. Muito claro, né? Então você tem o valor adicionado e as atividades da cadeia de valor. Se você olhar, né? P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, e serviços, né? Estão lá no top, né? Você vai ver que a indústria hoje, se ela não vier, né, com agregação de valor via novas tecnologias, ou seja, via investimento em capital humano, né, via capacidade de geração de novos produtos, tecnologia, ela não é uma indústria que vai trazer o desenvolvimento no seu maior nível, né? Essa é uma discussão, né? Certo? O que mais? Aí eu, rapidamente, se eu, né, me estendendo um pouco demais, né? Aí, mercado interno no Brasil, vamos discutir. O que devia ser Furtado? Olha, pós-Covid nós vimos que nós temos mais ou menos 60 milhões de pessoas que precisaram de auxílio emergencial, né? Metade da população mais pobre do Brasil, metade da população brasileira, vive com R$850 por mês. Tá? 4,5 milhões recebem R$165 por mês. 900 mil pessoas, os 1% mais ricos, têm uma renda de R$28 mil por mês. 33 vezes mais que os mais pobres. Cadê o nosso mercado interno? Né? Isso é um dado assustador, né, no sentido de que nós temos muito que fazer. E mais, aí entra, por exemplo, os nossos eternos Suplicy com a ideia da renda mínima, que vem mudando de formato, mas graças a Deus se tornou uma questão onipresente, precisa sim, assim como precisa manter segurança alimentar, né? Se você mudar alguns reais em qualquer dessas faixas mais baixas, você tem saltos de consumo e investimentos em produtividade, que são naturais do processo capitalista. Saltos. Né? Se discute a Inglaterra antes da Margaret Thatcher, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres era de 14 vezes. Quando Margaret Thatcher sai, o governo está gastando mais com os mais pobres e a renda per capita foi para 20 vezes quase. Então, a tão festejada Margaret Thatcher mostrou para a Europa que o liberalismo naquele modelo clássico não funcionava mais, né? Você tem um retorno aí hoje, né? Você tem toda uma discussão, né? De que essa diferença de 33 vezes não interessa para o sistema. E não é nada quixotesco. É simples. Quanto mais pessoas consumirem, mais rica será uma economia. E quanto mais pobres as pessoas, menos elas consomem. Né? Você tem os dados do auxílio emergencial, para mim, foram muito fortes. E eu acho que o Celso Furtado deve estar dizendo, finalmente, né? Porque foi muito forte. Nós tínhamos uma parte desse contingente que o Estado, que o mercado nem sabia que existia. Né? São 60 milhões de pessoas. A Europa são 300 milhões. Quer dizer, você tem um potencial enorme com poucas diferenças. Né? Mas isso não se discute só em nível do governo de plantão, ou é uma mudança social. Próximo slide, né? Carlos Lessa tem um vídeo dele chamado, um documentário que vários pensadores econômicos que foi feito, que se fala da industrialização brasileira, não vou lembrar agora o nome. Então ele muito mal-humorado, sentado com a São Bengalinha, já faleceu agora recentemente, né? Ele disse que o setor dinâmico no Brasil ainda é o setor agroexportador. Realmente, ninguém vai discutir, né? Mas tem uma diferença muito grande entre o setor cafeeiro, o Celso Furtado, que ele analisa, que eles festejam os empresários capitalistas nacionais, né, o grande capital nacional. Ele vai dizer que são diferentes do complexo, do modelo só de Carnes, né? Naquele momento, apesar de todos os problemas sociais, o recente fim da escravidão, a ausência do Estado, todos os problemas sociais, o capital e os empresários eram nacionais, genuinamente nacionais. Tinham lutado contra o império para se estabelecer enquanto empresários capitalistas. Hoje, de nacional, nesse complexo, que é a nossa commodities, você tem o agricultor e o caminhoneiro. O restante é capital internacional. Né? E a geração de tecnologia internacional. Os agregados de valor são internacionais. Então, você produz
um grupo de ricos, poderosos, eficientes, competitivos, que são referência, que são padrão, mas ao mesmo tempo você continua mantendo aquela massa de excluídos que não vão se incorporar ao modelo produtivo, que não vão gerar uma sociedade produtora com ganhos de produtividade, que vai transformar o país em um país capitalista. Nós vamos num país desenvolvido, nós continuamos subdesenvolvidos. E o próximo slide, né? Então, para finalizar, né? A estratégia para superar o subdesenvolvimento ou fazer o desenvolvimento regional ainda é a mesma que Celso Furtado propôs. Superar o capitalismo escravocrata baseado em salário baixo, motivado por baixa produtividade, e exportações primárias pelo modelo baseado em ganhos de produtividade e mercado consumidor interno. Você tem que transformar aquele sujeito que ganha mal porque produz pouco num sujeito capaz de produzir muito e ganha melhor, né? Isso se faz com educação, com saneamento, com saúde, com parque industrial, com estrada, com porto, mas tem que ser um projeto que alguém interfere. O mercado não vai fazer isso nesse modelo que nós temos, não é capaz, ele não tem condições. Não cabe ao empresário distribuir renda, ele não tem esse poder, não é papel dele no processo. Celso Furtado vai dizer, é o Estado, né? Não há mágica, só um Estado com uma proposta de nação é capaz de mudar esse contexto. Celso Furtado continua atual, né? O pensamento econômico, por mais que existam propostas distintas, ele tem essa característica. Ao longo do tempo, você revisita e diz, há algo que aprender aqui, há algo que se fazer, e Celso Furtado merece ser festejado por ter sido esse pioneiro nessa interpretação, né? Muito clara, qualquer pessoa de qualquer formação entende, consegue construir um pensamento, consegue contribuir, tanto que Juscelino, quando viu o Celso Furtado falando, né, disse, eu preciso de você para mim. Né? Ele tinha um projeto de nação, apesar de todos os problemas, sempre, eu preciso de você do meu lado. Né? Eu fico, Daniel, acaba me emocionando, é sempre bom, né? Nesses tempos, estar longe da sala de aula, dos meus alunos agricultores, dos meus alunos, né? É sempre bom contribuir e espero que eu tenha cumprido meu dever para o desenvolvimento da nação. Obrigada pelo convite. Muito bem, professora. Você cumpriu maravilhosamente bem. Foi brilhante e a emoção que você sente nós compartilhamos, né? Não é à toa que criamos essa série com 6 programas para homenagear o Celso Furtado e também transmitindo durante o mês de agosto em homenagem ao mês dos economistas. Celso Furtado, sem dúvida, é o grande nome da economia brasileira. O trabalho dele repercute de maneira muito positiva na academia, nas universidades do mundo todo. Eu considero que essa visão que ele estabeleceu de diferenciar crescimento econômico de desenvolvimento econômico acabou criando um paradigma até para as gestões públicas em países naquele conjunto que ele chama de países... até me fugiu a palavra, da periferia, né? Os países periféricos, né? As economias periféricas, que estão em toda a América Latina, estão na África, né? Em algumas regiões ainda da Ásia. Então ele é muito útil e muito atual para a realidade mundial. E do ponto de vista regional, as suas colocações foram fantásticas, né? Você colocou com muita propriedade as diferenças, inclusive referindo-se a exemplos micro, que devem ser refletidos, né? A situação de Curitiba, Toledo e Ribeirão Preto e N outras. Ali em Santa Catarina também temos municípios que são verdadeiras ilhas de desenvolvimento, mas rodeados de, né, assim, são ilhas porque estão cercados de um mar de pobreza e de carências. E realmente o Brasil uma figura muito boa, né, Daniel? São ilhas que estão cercadas de alguma coisa que pode lhes causar danos quando, né? Exatamente. Esse isolamento não é bom, essa ilha não é bom. Né? Esses limites podem invadir aquele núcleo, né? Então essas ilhas têm limites, exatamente. Compartilho com a tua visão e agradeço muito essas colocações, essa metáfora.
Vem aí a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul, nos dias 27 e 28 de agosto, por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do quarto programa da série Economia de Primeira, Debate para o Desenvolvimento, que nesta série de 6 programas está focando na obra de Celso Furtado em comemoração ao centenário de seu nascimento. Eu gosto sempre de lembrar que na TV existe vida inteligente. É você aí vendo a gente. E agora, dando sequência ao nosso programa, vamos convidar então a professora doutora Ariadne Farias, bacharel e mestre em Geografia pela UniOeste de Francisco Beltrão, é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, é professora do Programa de Mestrado em Sustentabilidade e Governança do ISAI e também é voluntária do Programa Estadual de Defesa Civil. Professora Ariadne, seja bem-vinda, por favor, nos exponha um pouco dos seus conhecimentos. Olá, boa tarde, professor Daniel. É uma enorme satisfação estar com vocês. Agradeço imensamente o convite. Também gostaria de cumprimentar a professora Miriam Schneider e também a todos os nossos telespectadores que estão participando hoje conosco. Bom, então, enquanto pesquisadora, né, do nosso programa de pós-graduação, mestrado profissional em governança e sustentabilidade no Instituto Superior de Administração e Economia, no Mercosul, o ISAI, nós desenvolvemos algumas pesquisas, né, que consideramos importantes e vamos conversar. Logo na sequência, eu gostaria de apresentar alguns produtos técnicos que nós estamos gerando por meio dessas pesquisas. Mas, inicialmente, eu gostaria de apresentar um pouco, né, me falar sobre a minha formação, sobre a minha área de formação. Sou geógrafa, né, bebi muito durante a graduação aí da fonte de conhecimento do nosso nobre economista Celso Furtado. Tenho alguns estudos
que desenvolvemos no âmbito do desenvolvimento territorial na geografia, né? E sempre nos trouxe essa teoria, as teorias de Celso Furtado sempre nos trouxe muita inspiração e fomentou também os nossos trabalhos de pesquisa, estudos e enfim. Também no âmbito do programa de pós-graduação, no meu doutoramento em Meio Ambiente e Desenvolvimento, nós sempre buscamos conciliar, né, essas duas grandes dimensões que nós temos na nossa sociedade, né, que seria a abordagem das questões ambientais, então meio ambiente e desenvolvimento. Sempre trabalhamos, né, com a consonância, as inter-relações destas duas importantes dimensões da sociedade. Então, não existe desenvolvimento sem meio ambiente, né? Quando falamos em meio ambiente, estamos falando da vida, né? De toda a base de reprodução da sociedade, que é a natureza. Então, quando buscamos nos planos das políticas públicas, do desenvolvimento territorial, que aí sim é algo maior, e passando para a escala do desenvolvimento regional e do desenvolvimento local, sempre devemos ter em mente, né, a premissa de que para que haja de fato um desenvolvimento pleno, precisam ser consideradas as questões socioambientais, né, desde as características dos elementos físicos, né, da disponibilidade dos recursos naturais do local, da região que se pretende desenvolver, nós precisamos observar, então, essas características e, claro, toda a dinâmica social que envolve também as políticas de fomento, né, ao desenvolvimento pleno e efetivo para a população. Bom, então, além desses trabalhos que nós desenvolvemos nesse âmbito da correlação entre meio ambiente e desenvolvimento, nós buscamos desenvolver uma tese, e eu gostaria então, a tela, vocês poderão observar, nós desenvolvemos uma tese e geramos um produto final, né, que é o mapeamento das áreas de risco socioambientais das inundações urbanas em Francisco Beltrão. Por que eu estou trazendo esse mapeamento para vocês, né? Primeiramente, eu vou exemplificar com o mapa de perigo de inundação da cidade de Francisco Beltrão, localizada na região sudoeste, aqui no interior do Paraná, e nós buscamos, então, desenvolver, por meio das geotecnologias, produtos que venham a subsidiar as políticas públicas e auxiliar os gestores públicos e também informar a população, né, sobre a ocupação das áreas de risco. Quando nós temos o mapeamento, o macrozoneamento, né, seja local, no âmbito do plano diretor ou ainda regional para os planos de desenvolvimento, nós precisamos sempre observar a gestão dessas áreas de risco que muitas vezes estão associadas às APPs, às áreas de preservação permanente, né? Então, aqui no mapa 1, como vocês podem observar o mapa de inundação, nós buscamos estimar os períodos de retorno, né, que diante aí de um evento climático extremo, de uma precipitação máxima, nós teríamos o transbordamento dos córregos e do rio principal, que aqui, neste caso específico, é a bacia hidrográfica do Rio Marrecas. O Rio Marrecas é o rio principal, então, desta bacia urbana, e nós podemos observar por meio das técnicas da cartografia digital, da geotecnologias, né, e de todos os instrumentos que nós temos para georreferenciar essas informações, nós disponibilizamos, então, um produto que mostra, vem a exemplificar, vem a espacializar, né, um problema, um fenômeno que se torna um problema para o desenvolvimento deste local, no caso, no espaço urbano. Na sequência, também eu gostaria de chamar o segundo mapa, onde nós apresentamos a vulnerabilidade social do perímetro urbano de Francisco Beltrão. Então, observem que tanto do primeiro quanto no segundo mapa, nós trabalhamos com uma escala de análise local, mas poderíamos ampliar isso também para o âmbito regional ou até mesmo da bacia hidrográfica, que muitas vezes abrange
mais de uma região, como é o caso da bacia hidrográfica do Rio Paraná, né, que tem a sua origem na região sudeste do Brasil, e se desloca então para a região sul, abrange o estado do Paraná também nesse percurso, né? Então, dentro dessas perspectivas de análise espacial, nós podemos gerar produtos que possam subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento, certo? Além desses 2 mapas, eu gostaria de apresentar o terceiro, que seria, então, o resultado final do cruzamento dessas informações, e aí sim nós temos o mapa de risco socioambiental. Neste caso, no mapa de risco socioambiental às inundações urbanas de Francisco Beltrão, nós podemos representar espacialmente, identificar as áreas de risco, né? Onde existem populações que residem em áreas de perigo de inundação, e essas populações estão em condições de alta vulnerabilidade, conforme vocês podem observar com a representação de cores, né? As cores, elas são muito didáticas para o mapeamento. Quanto mais próximo ao tom vermelho, maior então o risco, né, para a população que reside nessa localidade. E quanto mais o tom vai se aproximando da cor verde, menor o risco. Então, além de possibilitar essas informações, né, de modo bastante didático para a população, para que a população possa se localizar, né, o mapa ele diz onde está sendo representado determinado fenômeno que pode gerar risco ou perigo para a sociedade, né, nesse caso do mapeamento temático das áreas de risco de inundação. Então, trabalhamos há muitos anos com a gestão de riscos e desastres aqui no Paraná, especificamente, né, com esse estudo de caso em Francisco Beltrão, mas podemos, como eu já disse, ampliar isso para várias escalas. Claro que vamos precisar de uma equipe interdisciplinar, né, para trabalhar com essas informações, para gerar, inclusive fazer o tratamento dos dados e gerar essa informação espacial por meio da cartografia. Também gostaria de compartilhar com vocês, nós temos também um trabalho desenvolvido, uma força-tarefa chamada Corona Risco. Formamos uma parceria aí com os colegas pesquisadores da região nordeste do Brasil, né, do grupo de pesquisa Georrisco da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e trouxemos essa metodologia, então, para monitorar e mapear a situação de Covid aqui na região sul do Brasil, no estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba e na cidade de Curitiba. Aqui no Paraná somos em 2 pesquisadoras, eu e Nayana Machado, que é uma engenheira ambiental que está cursando seu mestrado na mesma universidade onde concluiu a graduação, mestrado em engenharia ambiental, e nos auxilia então no mapeamento, aí, na atualização dos dados, e fazemos isso com periodicidade semanal. Este trabalho, essa pesquisa já está no âmbito do nosso programa de pós-graduação em governança e sustentabilidade, e é uma aproximação, é um trabalho voluntário, né, de pesquisadores, e uma aproximação que nós temos com a sociedade, buscando sempre fazer essa ponte, nos aproximarmos então da sociedade, levando essas informações qualificadas, né, e produtos técnicos que possam subsidiar projetos, buscar soluções, e se não conseguirmos solucionar as demandas, os problemas reais da sociedade, pelo menos indicar caminhos, né? E é esse o nosso objetivo. Aqui chamamos então a tela um mapa do risco de propagação da Covid, né, por contágio comunitário na região sul. Este primeiro mapeamento foi feito no dia 28 de março, então uma semana após ao anúncio, né, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que anunciou, então, declara a pandemia mundial por conta do novo coronavírus, e nesse caso nós fizemos um modelo para a disseminação da pandemia.
geramos um modelo preliminar que vem a ilustrar um cenário possível de risco da disseminação, da propagação da doença por contágio comunitário. Tá? Se formos observar depois com os mapas já com os primeiros registros de Covid, eu gostaria de chamar a tela agora o mapa de situação, né, aqui de Covid na região sul, elaborado no dia 13 de junho. Né? Então, aqui nós já conseguimos observar que aquela primeira modelagem, a geração do primeiro cenário, ela corresponde, né, ao que nós observamos enquanto fenômeno de propagação desta doença. E logo na sequência, no mês seguinte, no mês de julho, eu gostaria de chamar a tela, então, o mapa do dia 12 de julho, nós observamos o grande avanço da doença aí por toda a região sul em um processo de interiorização. Seria bacana também compararmos, gostaria que vocês colocassem novamente, por gentileza, o mapa do mês de junho, né, na região sul, por alguns segundos na tela. E novamente o mapa de julho. Então, neste período nós conseguimos observar claramente o avanço, então, desta grave doença, né, infecto-contagiosa, para todo o interior, né, pela região sul do Brasil. Também conseguimos mapear, sistematizar esse avanço em mapas com uma outra escala, né, que permite um maior detalhamento, né, que seria o mapa, então, numa escala local para o estado do Paraná. O primeiro mapeamento que nós temos do dia 18 de abril, né, mostra que ainda a região metropolitana de Curitiba que tinha maior concentração, né, e a propagação da doença se dá principalmente na região norte do nosso estado. Logo na sequência, nós temos o mapa do Paraná mais recente, atualizado na semana retrasada, no dia 2 de agosto. Aí sim nós tivemos uma grande explosão, né? Ou seja, tivemos uma grande propagação do novo coronavírus para todas as regiões do Paraná. Tá? Observem, gostaria que, se possível, colocar novamente na tela o mapa de abril, né? E em 4 meses, né, nós temos este novo cenário que não é um modelo, tá? É um registro dos dados espacializados. Nós só trabalhamos com dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná, né? Então, são dados oficiais. Nós sabemos que, pela falta de diagnóstico, da disponibilidade até mesmo dos testes, dos exames, né? E também o tempo que demora para termos os resultados desses exames, há uma subnotificação. E mesmo que não consideremos essa subnotificação, ainda os dados são bastante preocupantes, né? Que os dados são os registros feitos por cada município que passam para a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, na sequência também temos uma outra cartografia que aí nós vamos diminuindo a nossa escala e aumentando, né, dando um zoom, né, sobre o espaço geográfico e ampliando o nosso olhar agora sobre a região metropolitana de Curitiba. O primeiro mapeamento foi feito no dia 17 de abril. Né? Nós tivemos aqui o registro da doença nos 19 municípios da nossa região metropolitana, né? São ao todo 29, e logo no mês de agosto nós já tivemos a propagação do vírus por toda a região metropolitana. Né? Então, novamente, gostaria que colocasse a tela o primeiro mapa da região metropolitana do mês de abril, né, para compararmos agora novamente, por gentileza, o mapa de agosto. E aí observamos, então, novamente, uma grande propagação
da doença, que lá no mês de abril nós tínhamos 432 casos registrados e agora já passamos de 32 mil, né? Isso que foi atualizado no dia 2 de agosto. Bom, e ainda gostaria de ilustrar para vocês o mapa da cidade de Curitiba, né? O primeiro registro, então, que nós fizemos, o primeiro mapeamento no dia 13 de maio. Então, chamo a tela também este mapa para que vocês possam observar. Naquele momento havíamos o registro de 694 casos, agora chamo a tela o mapa do mês relativo ao mês de agosto. No dia 7 de agosto foi a nossa última atualização e já contamos com mais de 23 mil casos confirmados. Além, observem que são mapas temáticos, nós podemos e geramos os mapas também dos óbitos, infelizmente dos óbitos causados aí pela doença, os mapas dos recuperados, dos pacientes recuperados, e aí sim nós trazemos uma boa notícia para a população, né? O objetivo desse trabalho é a comunicação de risco, né, da propagação por contágio comunitário, mas esse material tem sido utilizado e vem subsidiando projetos de pesquisa, inclusive um projeto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de iniciação científica, cuja abordagem é o setor industrial, o impacto da Covid sobre o setor industrial. Aqui em Curitiba, atualmente, esse mapa está sendo utilizado também por pesquisadores que buscam entender o impacto da atividade turística, né? Considerando que Curitiba recebe aí um dos principais pontos turísticos, cidade que recebe turistas no nosso estado, e toda essa pandemia tem impactado todos os setores da economia. Então, nós estamos buscando informar a população e, ao mesmo tempo, gerar subsídios para as políticas públicas, né? E também para trabalhos de pesquisa, mas tudo isso o que isso tem a ver com desenvolvimento regional, professora? Bom, as geotecnologias está a serviço da sociedade, a ciência está a serviço da sociedade, né? Gerando produtos, materiais e principalmente aqui com essa ilustração que eu trouxe para vocês, esses mapeamentos que estão à disposição para fomentar políticas de desenvolvimento. Nós buscamos sempre, como eu já falei, conciliar a proteção da base social de reprodução, que é a natureza, né? Então nós precisamos conciliar, garantir a manutenção dos serviços ambientais para que haja desenvolvimento. Então, além desses mapas temáticos com relação, como eu mostrei para vocês, a gestão de áreas de risco, a propagação de epidemias, né? Além desta epidemia que nos acomete nesse momento, nós temos sempre presente no território brasileiro a epidemia de dengue. Existem diversos mapeamentos, porque se atinge a população, a saúde da população, ou mesmo a qualidade ambiental, afeta todos os processos da dinâmica social, né? Afeta a economia, afeta o tão almejado desenvolvimento que nós buscamos construir, né? Então são questões que nós precisamos trazer à luz aí da reflexão. Claro que as teorias são de fundamental importância para entendermos esse processo, mas também essas aplicações das geotecnologias, dos sistemas de informação geográfica, é de fundamental relevância dar destaque e mostrar que a prática ela está intrinsecamente vinculada com as grandes teorias, né? E nós estamos fazendo ciência na academia para levar este benefício para toda a sociedade. Então, gostaria de destacar aqui o papel, né, da academia, de todos os pesquisadores, o trabalho importantíssimo que a professora Miriam desenvolve, que o professor Daniel também desenvolve com esse programa, que vem a comunicar e a toda a sociedade vem nos aproximar, né, buscando essa ponte entre academia e sociedade. E eu gostaria de agradecer novamente o convite, fico à disposição também para esclarecimentos, né, dúvidas com relação aos mapas. Os
telespectadores que participamos de lives têm nos procurado também para buscar entender, né, esses mapeamentos, e nos colocamos à disposição. Então, agradeço novamente o convite e foi ótimo estar com vocês. Professora Ariadne, muito obrigado. Sua contribuição riquíssima para o nosso debate, para entender as ferramentas que estão à disposição da sociedade para mitigar os riscos a que estamos expostos, né? Muito Isso bom, mesmo. brilhante apresentação, muito obrigado. Eu vou pedir que a professora, então, formule uma pergunta para a professora Miriam, né? E em seguida a professora Miriam vai fazer uma pergunta para você também. Claro, claro. Vamos lá, então. Professora Miriam, eu gostaria de ouvir, né, as suas perspectivas com relação à retomada dos planos que nós já tínhamos, né, nas políticas estaduais, municipais, como nós podemos retomar esses planos de desenvolvimento local e regional no mundo pós-Covid, né? Acredito que essa é a grande pergunta no cenário atual, nessa grande crise de saúde que nós vivemos, e eu gostaria de saber quais são as suas perspectivas, então, né, para o desenvolvimento local e regional no mundo pós-pandemia. Boa noite, professora Ariadne. Essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto perigosa, né? Você mexe com os brios de uma pessoa, né? Mas, os anos políticos, né? Os anos políticos, Lula disse uma coisa que foi muito criticado, realmente ele não soube colocar, mas eu acho que ele deu a deixa para o governo atual fazer a coisa certa, quando ele disse que o Covid mostrou a importância do Estado, ele estava absolutamente correto. 60 milhões de pobres, 60 milhões de pessoas precisando de auxílio emergencial, são 60 milhões de pessoas que poderiam ser consumidores, né? Não há, a menos que o governo resolva entrar numa rota de colisão com o universo, né, o debate dessa semana é um pouco isso, né, os desenvolvimentistas contra o pessoal do equilíbrio fiscal. Esse debate não existe, esse é um debate político, não é um debate econômico, né? Não há caminho, é preciso, como é que é o nome do rapaz, o Marinho, foi acusado de querer construir obra com dinheiro da saúde. Enfim, essas interpretações políticas é só para temperar a questão. O Estado vai ter que agir de forma muito contundente na redução da desigualdade. Não há outro caminho de desenvolvimento. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar reféns do dinheiro que vem de fora para ser devolvido com muito maior volume, vai ficar muito pouco aqui, né? Então, é preciso mudar isso, né? É muito claro, a pandemia, e não foi só no Brasil, né? Você vai para os Estados Unidos, eles também, os dramas sociais deles ficaram muito claros, né? A ideia do faça você mesmo, fique rico, vai dar tudo certo, é só querer, ela se desmistifica perante uma crise maior, né? Então, no Brasil, é claro, qual é o projeto de Estado? Eu acho que se o governo Bolsonaro não enxergar isso, é porque realmente não quer enxergar. E é um suicídio social, porque como é que você vai tirar essas pessoas da renda mínima agora? Como você vai tirar? Ficou claro, no meio de uma crise tão grave, que na minha opinião é mais grave que 29, né? Porque em 29 era uma crise econômica, né? As pessoas estão morrendo, ninguém faz investimento esperando que alguém vá morrer, né? Sem saber, né? Não precisamos entrar no detalhe, né? Mas essas pessoas, elas nessa crise, com os trocados que receberam, porque R$600, né? O setor que vende alimentos cresceu, a internet explodiu, né? Fica claro que pobre podendo comprar faz a economia crescer. Esse é o mecanismo, né? Como é que se faz pobre comprar? Renda mínima? Eu acho indispensável no começo, indispensável. Mas ela não dura para sempre, ela não pode ficar em R$600 ou 300, 120. Ela tem que subir. Como é que se faz isso?
dando renda para o cara comprar via emprego. Esse é o mecanismo clássico da teoria econômica. O cara tem emprego, daí ele consome, né? Mas esses 60 milhões, para entrar no mercado de trabalho hoje, você precisa investir muito neles, né? Você precisa ter uma mudança de perspectiva. Não é mais construir uma planta industrial com uma chaminé bem grande, não é mais construir uma estrada bem cara, né? Não é mais só uma usina hidrelétrica. Você precisa qualificar a população de forma muito forte, né? Você tem que garantir renda para os excluídos, porque esses excluídos, eles têm um entorno, eles precisam, né, entrar na economia, certo? Então, o projeto é claro. O Estado tem que sentar e dizer como eu vou reduzir desigualdades. Isso eu creio que o modelo do New Deal, que é aquilo que o presidente americano enxergou naquele momento, né, tem uma história muito interessante que aí entra um outro aspecto, que é o avanço da democracia, né? Democracia é a participação de todos, né? Briga, conflito, mas no sentido de que todos têm voz, né? Os interesses, os conflitos. Houve, quando em 29, quando a crise estoura, né? Você tem um momento que os sindicatos se reúnem com o presidente, Roosevelt, o nome, eu sou muito ruim com os nomes, ainda mais os americanos. Mas, enfim, se reúnem com o presidente e dizem, olha, nós precisamos de aumentos salariais, nós estamos morrendo de fome, as famílias têm muito desemprego, então quem tem renda precisa ter renda. Aí o presidente diz, vocês têm que... O presidente faz um comentário do seguinte, se vocês realmente acham que vocês precisam disso, vão para as ruas e me provem. Naquele ano, houveram 2.000 greves nos Estados Unidos. E aí surge o New Deal, que foi taxado pelos americanos de comunista daquela época. Foi taxado de comunista. Ou seja, tinha um modelo da ideia de que o social é sempre abolir a propriedade, e não é o contrário, né? Os países que saíram do quadro pobreza e foram para o quadro de desenvolvimento o fizeram diminuindo a desigualdade. E isso é Alemanha, Europa, mas é China também. Se você olhar, a China tinha, no começo dos anos 90, um salário que era metade do valor do nosso. Hoje é o dobro. Mas não tem liberdade, é violento. Também acho, concordo com tudo, né? O coronavírus veio de lá. Não faço ideia, porque os americanos espalharam vírus pelo mundo muito tempo atrás, né? Essa não é a questão. A questão é que eles optaram por desenvolver o mercado interno. Antes mesmo desse baseamento. Eles exportam para garantir o mercado interno, né? E jogam sujo, e vão usar agora, por exemplo, hoje saiu a notícia de que tem coronavírus no frango exportado pelo Brasil. Imagina a situação dos frigoríficos. Mas não vai acontecer nada com o vírus congelado que chegou lá, né? Mas serve para a discussão protecionista. Você tem um conceito de nação, é a China, autoritária, violenta, tudo que tem que ser, tudo que é, mas que tem desenvolvimento social, né? Os chineses enriqueceram ao longo do período, né? Diferente, por exemplo, dos americanos, que tem um livro chamado Economia Bandida, da Cláudia Napoleone, que mostra que os americanos médios empobreceram nos últimos 30 anos. Os jovens hoje não vão ter o mesmo padrão de vida que os pais tiveram, não vão ter, porque o capitalismo se concentrou muito, porque adquiriu nuances que são, né, ruins, enfim. No Brasil faz um caminho. Toledo, minha cidade, tem os restaurantes populares, que eu gosto de estudar, em que o prefeito, muito conservador, há muitos anos atrás, integrou todas as políticas públicas ao redor de uma cozinha social, em que toda a alimentação que o município tem que produzir é produzida nesse lugar. Ele gerou emprego, gerou renda, ele tirou aqueles agricultores que vendiam em porta, né, salada de porta em porta, não existe mais, é uma figura que não existia mais. Você coloca todo mundo no restaurante, tinha 10% da população comendo no restaurante popular, e ninguém queria que fechasse. Você criou um modelo de desenvolvimento ao redor dele. Mesmo com a crise a partir do governo Temer, que diminuiu muitos recursos, eles diminuíram o tamanho, mas não fechou. Porque o recurso do governo federal diminuiu muito e a prefeitura bancou. Porque houve clareza
de que isso distribui renda. Essa pessoa que deixa de gastar com comida cara e que come melhor, e que come nutricionalmente mais preparado, os velhinhos saem de casa, não tem tanta depressão, um fenômeno de desenvolvimento que ele está em consumo. E a cidade só cresce, né? Então, lógico que tem aspectos negativos, mas eu quero dizer que é o papel do Estado como promotor de desenvolvimento, de redução das desigualdades, e não no sentido político só, no sentido econômico. Quando reduz as desigualdades, eu aumento o mercado. Sendo pragmática, é isso. Eu não consigo imaginar outra tomada de decisão em termos do governo central. Não consigo. Eu não acredito que ninguém seja tão míope. Né? Não consigo. Eu acho que esse é o caminho. Quem quiser que fosse, como eu digo para meus alunos, podia ser o Bolsonaro, o Lula, minha mãe, meu papagaio e meu vizinho na presidência. O caminho é esse. Só tem esse. Né? Acho que era mais ou menos isso, de novo, né? Entusiasmo, exagero na dose. Boa noite, professora Ariadne. Então, eu como professora aqui do Programa de Desenvolvimento Regional Agronegócio, ouço muito falar das estratégias de georreferenciamento. Não é? Eu gostaria que você mostrasse um pouco mais o impacto dessa tecnologia aplicada à agricultura ou ao homem do campo, né? No caso aqui na nossa região, nós temos pequena propriedade, mas é tecnologicamente muito avançada. Quais os usos e quais são os impactos mais diretos, né, na produtividade do setor? Professora Miriam, agradeço pela pergunta. Até eu havia me programado para falar um pouco sobre a aplicação da tecnologia, mas me empolguei aqui com minha área de pesquisa. Então, que bom que você me deu essa oportunidade, né, de trazer essa importante reflexão, né, e exemplificar como nós podemos utilizar as geotecnologias aí para o desenvolvimento agrícola, né, do nosso país, especialmente aqui no Paraná, que é um celeiro, né? Então, nós temos hoje a aplicação do sensoriamento remoto e também dos SIGs para a agricultura de precisão. O que seria essa agricultura de precisão? É otimizar ao máximo os recursos que nós temos, né, para a produtividade agrícola. E aí utilizamos também VANT, a tecnologia VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, mais popularmente conhecido como drones, né? E tem auxiliado significativamente o trabalho do homem do campo. Através da coloração do sensoriamento ali remoto das imagens que nós conseguimos trabalhar, obtidas pelo VANT, né? Pelo drone ou mesmo pelo VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, nós conseguimos acompanhar em tempo real o desenvolvimento da planta. Então, dependendo da coloração, já é um indicativo de que precisamos investir em empregar mais irrigação, ou ainda as cores podem indicar a presença de pragas, de doenças, né? Antigamente, com uma maior dificuldade, né, de obtenção das imagens de satélite e também por se tratar de um trabalho mais dispendioso, né, um trabalho que é significativamente caro por se tratar de um trabalho técnico e que envolve imagens de satélite, nós tínhamos uma maior dificuldade de acesso, né, e de aplicação dessa tecnologia para o homem do campo. Hoje, com os drones, então, a popularização, né, do VANT, nós tivemos esse benefício das geotecnologias, e aí temos especialistas, né, trabalhamos com geógrafos e engenheiros agrônomos, né, engenheiros ambientais também podem auxiliar, tem diversas áreas do conhecimento que podem auxiliar na leitura dessas imagens, mas, sobretudo, o engenheiro agrônomo que vai conseguir aí, então, otimizar e essa produtividade e, de fato, tornar efetiva essa tecnologia, né, sendo aplicada para a nossa agricultura paranaense e também a nível nacional. Né?
Aí o céu é o limite. Quando falamos do uso de drones, né, tanto para o planejamento urbano como para a agricultura de precisão e também monitoramento das áreas de preservação permanente, né? Aí nós não temos, de fato, limite da tecnologia, precisamos sim de recursos humanos qualificados, de técnicos que saibam trabalhar com essas imagens e aplicar, então, para o bom uso da tecnologia em prol do desenvolvimento. Espero ter respondido a sua pergunta, professora, e mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Renovo, então, nossos agradecimentos e lembro a você, nosso espectador, existe vida inteligente na TV. Você aí vendo a gente, tá bem? Vamos para o próximo intervalo e daqui a pouco voltamos. Nos aguarde. Obrigado. Vem aí a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul, nos dias 27 e 28 de agosto, por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Educação de qualidade, em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado prêmio nacional de inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Então, tivemos assim a apresentação da professora Ariadne, em complemento ao trabalho que a professora Miriam nos apresentou. Queremos agradecer muito a sua presença, o seu acompanhamento, a sua participação no nosso programa. Pedimos que você assista, compartilhe com os amigos, veja também na internet, nos nossos canais de YouTube. E, lembrando que na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Muito obrigado e até o próximo programa, quando trataremos de economia criativa, a arte e a cultura no desenvolvimento, segundo o pensamento de Celso Furtado. Até lá! Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de Gestão Financeira em parceria com a TV Profissão, ISTV e RMCTV. Vem aí a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul,
nos dias 27 e 28 de agosto por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.